Amém, amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero compartilhar com vocês a quinta-feira da semana 1 deste alimento diário aqui. Não desperdice seu tempo, é o título. E o título de hoje fala da conversão de Paulo e o início de seu ministério. E o versículo, Atos 13, 2, que diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A conversão, de Saulo, que depois se tornou Paulo, é muito conhecida. Ele era um perseguidor das pessoas que criam em Jesus, mas depois, que ele ficou cego e ouviu uma voz que falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entendeu, que estava perseguindo a Jesus e quando perseguia as pessoas que criam nele. E nisso ele ficou um tempo cego, até que Ananias foi chamado pelo Senhor em visão, e levou Ananias a ir lá e impor as mãos sobre Saulo, e caiu as escamas dos olhos dele, e imediatamente ele começou a ver. E a partir dali ele foi batizado e começou imediatamente a servir o Senhor juntamente com Ananias, mas logo depois ele foi levado para servir em Antioquia. E eu quero ler um trechinho para vocês, que logo depois ele passou um tempo servindo ali, aprendendo a servir. E logo depois, aqui em Atos 13 mesmo, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim começou a primeira viagem missionária de Paulo, de Paulo com Barnabé. Então, nós vemos que o comissionamento, de Paulo, ele não foi comissionado por homens, mas diretamente por Deus, por direção do Espírito Santo. E aqui, diz na página 17, Paulo tinha o ministério da palavra primeiramente para levantar igrejas e depois para edificá-las, porque ele fazia as viagens levantando as igrejas e depois ele voltava edificando, corrigindo, para que cada igreja pudesse chegar ao crescimento, os irmãos pudessem crescer em vida, aprender até a vida do igrejar, Então, a edificação das igrejas também. Isso você vê em Colossenses 1, 24 e 25. E um pouquinho mais à frente, no final diz assim: tudo que diz respeito a Deus é um mistério para o homem. Homem nenhum saberá o que há no coração de Deus, se ele não o revelar. Conhecer a Deus não depende de sabedoria humana, como está em 1 Coríntios 2, 4 a 10. Vale a pena ler esses versículos. Precisamos de revelação. E Deus tem canais para revelar seus mistérios. Naquela época, ele usou Paulo para isso. Então, em todas as eras, naquela época, o Senhor usou Paulo para trazer muitas revelações para as igrejas, que são até hoje usadas para nós, base da edificação das igrejas até os dias de hoje. Então, hoje nós precisamos ouvir os canais que o Senhor tem usado nos dias de hoje. Amém? Tenham um bom dia.